Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o terceiro Boas Novas Entrevista e hoje temos a honra, o prazer de receber nosso irmão em Cristo, pastor João Elisvaldo. O pastor João ele é pastor e também é advogado e é o presidente do Conselho de Pastores de Sinop. Pastor João, seja bem-vindo. É uma imensa alegria receber o senhor aqui nesse dia. É um prazer estar aqui com os irmãos, com o pastor, para a gente falar um pouco da palavra de Deus, falar um pouco da ordem dos ministros evangélicos de Sinop. Então, é uma bênção estarmos juntos aqui nesse programa. Amém. Pastor, diz para nós, e para quem não conhece, o que é o Conselho de Pastores, o que é a OMS? Então, a OMS, Ordem de Ministros Evangélicos de Sinop, né, que é o nome fantasia, né, desde o início chama de OMS, mas é o COPAS, né, Conselho, né, de Pastores de Sinop. Então, o objetivo nosso, nós sabemos que a união, ela fortalece, né? Então, o objetivo da OMS é unir os pastores. A gente sabe das dificuldades que nós, como ser humano, nós enfrentamos, que nós sempre precisamos de outros. Jesus, quando enviou os discípulos, ele enviou sempre de dois em dois, né? Sempre um dando a força para o outro. E a palavra de Deus diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, ser forte. Então a OMS, logo lá no passado, a gente reunia semanalmente, reunia os pastores, as famílias, e a gente tinha sempre esse momento de confraternização, estávamos juntos semanalmente. E aí a cidade era pequena ainda, né? A OMS começou em 86, 87, eu cheguei aqui em Sinop em 93, e ainda era pequeno a cidade, as igrejas, mas foram crescendo. Hoje a OMS tem 100 pastores, né, que congregam com a gente, que participam, que oram. Então nós reunimos agora com essa questão da pandemia, cada 2 meses, mas sempre mensalmente a gente está reunido para levar uma palavra, para orar. E o objetivo da OMS, né, é clamar. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. E lá em 2 Crônica diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Paulo diz em Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar. Jesus fala em Mateus 18 que nós devemos aprender o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele deixou exemplo para isso. Então, um dos papéis da OMS é clamar para Deus abençoar a cidade de Sinop, e os pastores têm feito isso. Já oramos ali no hospital para Deus curar os enfermos. Oramos na Câmara de Vereadores para Deus dar sabedoria, né, aos vereadores. Vamos orar na prefeitura para Deus iluminar, capacitar cada dia mais a nossa prefeita para ela executar com excelência o papel dela. Vamos orar pelo fórum para Deus estar abençoando, que nós tenhamos uma justiça que seja reta, coerente com as demandas, né, que vierem. Então, o papel da OMS é esse. E está um pastor pastoreando o outro, um pastor cuidando do outro. Então, esse é o objetivo, né? Pastor cuidando de pastor, e para a gente ter mais fôlego, mais capacidade emocionalmente para cuidar das nossas ovelhas. Pela sua resposta, então, pastor, que eu entendo, a OMS ela está ali na brecha, ali intercedendo pela cidade, sendo a ponte, né, cidade-Deus, né, a ligação, né, cobrindo as nossas autoridades com a cobertura espiritual, para que elas tenham também. A gente sabe que toda autoridade que está ali estabelecida foi permitida por Deus, né? Então, Deus está no controle de todas as coisas. Nós sabemos, pastor, isso é estatístico. Hoje, cerca de 50% a 51% das doenças, elas são psicossomáticas. Elas são consequência
de alguma coisa emocional. Então, por isso que o presidente colocou a igreja como de utilidade, né? Como um essencial. A igreja ela é essencial. Por quê? Porque nessa questão da pandemia, muitas famílias entraram em crise financeira, crise emocional, crise familiar, crise espiritual, e a igreja é esse elo. A igreja é aonde Deus usa pastores, membros, missionários, evangelistas para estarem trabalhando esse lado emocional das pessoas. Então a igreja tem sido em muito, né, tem cooperado em muito nesse período de pandemia. Não só o lado interior, mas o lado exterior. Tem dado cesta básica, né, tem pago luz das pessoas. Então a gente tem visto essa atuação da igreja. E a OMS tem agregado esses pastores e em unanimidade a gente tem entendido esse propósito. É como a Bíblia diz que Deus procura um homem que se coloque na brecha, né, em favor do povo. E a OMS tem se colocado na brecha da intercessão em favor da cidade de Sinop, para que Deus tenha misericórdia da nossa cidade, para que Deus guarde a nossa cidade. E a OMS também acaba sendo um apoio para os pastores, né? Como o senhor já citou aí, em tempos de pandemia, em tempos difíceis, em tempos que as igrejas ficaram fechadas, né? Muitos ministérios passaram por dificuldade, pastores passando por dificuldade, e a OMS acaba que apoia, né? O pastor está ali para ajudar, para apoiar, para ajudar a buscar uma alternativa para esses pastores. Isso, a OMS tem feito isso. Tem pastores ajudando pastores, igrejas ajudando igreja. Então, eu louvo a Deus pela vida dos pastores que fazem parte da OMS, né, que têm entendido essa missão. No meu caso, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a minha missão não é a Igreja Presbiteriana do Brasil. A minha missão é o Reino de Deus. A missão do pastor não é a Igreja Batista, mas é o Reino de Deus. E os pastores da OMS têm entendido isso. É ali na sua casa, mas tem visto a casa dos outros. Você está na sua igreja, mas tem abençoado a igreja do outro. Então isso é louvável, né? Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de fazer parte desse conselho de pastores, desde que cheguei em Sinop, em 93 para cá, que eu faço parte do conselho de pastores. E ele tem sido uma bênção. Às vezes, como ser humano, nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, aí chega um outro pastor para orar pela gente, dar uma palavra de ânimo. É aquilo que a Bíblia diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então é isso que nós precisamos, e isso a OMS tem sido esse apoio, essa base para os pastores aqui na cidade de Sinop. A OMS ela também capacita, ela faz seminários, né, pastor? Traz gente para ministrar na vida dos pastores, essa parte espiritual. Queria que o senhor falasse um pouco disso também. Isso, a OMS também ela organiza encontros, ela traz cantores para estar, no caso do Canta Sinop, né, organizado a OMS com o apoio da Secretaria de Cultura, tem feito esse trabalho todos os anos no aniversário da cidade, e traz também pastores, né, para capacitação, né? Nós precisamos, a Bíblia Sagrada diz que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. E aí diz assim, o meu povo perece porque falta conhecimento. E aí diz que nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, que nos torna sábio e apto para a salvação. Aí diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a OMS tem sido esse elo também. E o próprio capacitação nossa, nós tivemos já curso com o Dr. Guilherme, que é pastor da Renovada, que deu uma série, né, de reciclagem para os pastores.
para que eles desenvolvessem ainda com mais habilidade, com mais excelência, o ministério que recebeu do Senhor, né? Então é o que Paulo disse a Timóteo: recebeste do Senhor para proclamar o evangelho do reino. Amém. O senhor falou do Campo da Sinop, tem ali, né, a participação da OMS na Marcha para Jesus. Esse ano, devido ao acontecido, a pandemia, essas coisas todas, não vai ter a Marcha para Jesus. Mas como que o senhor vê a Marcha para Jesus? Assim, qual o significado dela? Qual a razão dela? O que é o efeito da Marcha para Jesus para a nossa cidade de Sinop? Então a questão da Marcha para Jesus, ela não está naquele contexto lá de São Paulo, quando foi criado pelo apóstolo Estevão Hernani, quando nós sentamos, idealizamos aqui esse momento para as igrejas se unirem e as igrejas saírem clamando e mostrando para Sinop que tem um Deus que salva, que liberta, que transforma, que dá vida, para mostrar para a cidade de Sinop que nós podemos conquistar o mundo inteiro, mas se nós perdermos a nossa alma, a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, ela não tem sentido. Então o objetivo, quando foi idealizado aqui na cidade de Sinop, é para mostrar para as pessoas que o cara pode ganhar o mundo inteiro, mas se ele não tiver Jesus no seu coração, se ele não entender o propósito da vida, ele está perdido. A vida não tem sentido sem Jesus. Não adianta ele ter tudo e ele não tendo Jesus, ele não tem nada. É que nem a Bíblia diz, ele é cego, miserável, pobre e nu. E lá em Apocalipse. Então, a Marcha para Jesus, ela tem um significado muito grande para a nossa cidade. E eu acredito que todas as cidades que possam, né, ter essa marcha, que as autoridades possam abrir os olhos para isso, né, pastor? Porque é uma grande intercessão, né? É um grande mover, né? É uma entrega da cidade nas mãos de Jesus. O ser humano, ele precisa entender a limitação da vida. Então a pessoa agora está todo mundo apavorado com a questão do Covid-19. Todo mundo apavorado. Mas o Covid-19, ele veio potencializar mais a questão da debilidade humana. O ser humano já é frágil. O ser humano é como um sopro, que a Bíblia Sagrada diz. Tiago diz que é como um vapor, que aparece por um pouco e logo desvanece. Então, nós viemos mostrar através das igrejas evangélicas, através da Bíblia Sagrada, que o ser humano ele é limitado. Então, por mais poderoso que o homem seja, humanamente falando, ele não significa nada. O final do rico, do pobre, do intelectual e do analfabeto, do magro e do gordo, o final dele é a tumba. Por isso que Jesus ele faz uma pergunta em Mateus 12, 22, se não me falha a memória. Se esta noite te pedir a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Então o homem tem que entender que ele é limitado. Que a vida nossa, apesar da limitação, ela não encerra na tumba. Ali é uma passagem para a eternidade. Nós somos seres eternos que estamos por um tempo aqui neste mundo, mas eternamente nós vamos viver. E a Bíblia diz que nós vamos viver ou com Deus ou sem Deus. Então quando nós idealizamos a marcha para Jesus, não é para Jesus, porque ele não precisa de nada, não precisa eu falar que ele é Jesus, não precisa de nada, ele é. A Bíblia Sagrada diz que ele é Deus. Lá em João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e Deus é o Verbo. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Então ele já é. Ele sempre foi, não precisa, mas é para que as pessoas entendam que esse Jesus, ele não veio para dividir história, é antes dele e depois dele. Não veio para ser o melhor dos homens. Ele diz, eu vim para te dar vida e vida com abundância. Eu vim para te dar vida e vida com qualidade. Então, quando nós falamos a marcha para Jesus, na realidade é a marcha para o sinopense. É a marcha para o cidadão entender que ele precisa
de algo para resgatar a sua alma, a sua paz, a sua alegria, e isso só é possível através da pessoa de Cristo Jesus. Ele não disse que era um dos caminhos, ele disse que era o caminho. Ele não disse que era uma das verdades, a verdade hoje é relativa, mas a dele é absoluta. Ele disse: eu sou a verdade. E ele disse: eu sou a vida. Então e esse eu sou, pastor, ele veio ter sentido em Cristo Jesus. Quando Moisés foi se apresentar a Faraó, ele disse: Deus, o que eu vou fazer? Fala que eu sou, te enviou. Mas eu sou? Aí ele chegou lá e falou. E passaram-se séculos, aí Jesus veio e aí passou a ter sentido. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 7 vezes ele falou no Novo Testamento, dando sentido àquilo que ele é, mostrando que ele e o Pai é uma pessoa. Ele fala isso em João 17, eu e o Pai somos um. É verdade. Pastor, voltando aqui, a gente falar do conselho dos pastores, qual que é a responsabilidade de cada pastor em relação à nossa cidade? Responsabilidade que eu falo de intercessão. Né? Como o senhor disse, nós somos mais de 100 pastores hoje membrados à ordem dos pastores. Né? Então, cabe a nós, como igreja, como pastores, uma responsabilidade pela nossa cidade. Nós temos 82 que são membros, que já lembraram, mas que congregam com a gente, né, que reúnem com a gente em torno de 100 pastores. E quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para um ministério. A vocação ministerial, ela é acompanhada dessa visão, dessa responsabilidade. Quando você vê as igrejas da Ásia Menor, ao anjo da igreja em Laodiceia, ao anjo da igreja em Esmirna. Então está mostrando que Deus, ele usa diretamente esse homem, essa mulher, para que ela assuma o compromisso para ser instrumento naquela cidade. Então o pastor, se ele é vocacionado por Deus, a Bíblia diz que ele tem que levantar mãos santas, interceder, clamar, ser testemunho fiel. Aí as pessoas dizem: mas fulano de tal deu mau testemunho, fulano fez isso, fez aquilo. A Bíblia diz que cada um dará conta de si perante Deus. O papel de cada homem de Deus, de cada mulher de Deus, é entender que ele é embaixador do reino. Ele está aqui nesse mundo, mas representando a nação celestial. Pedro, lá em Números, o Senhor disse que ia fazer uma nação de sacerdotes. E aí Pedro diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como pastores, nós temos um compromisso sério com a palavra, com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos esmerar no ensino. Nós precisamos aprender a palavra, saber o que a Bíblia Sagrada, essa biblioteca de 66 volumes, dividida em 2 alianças, 2 testamentos, ela representa para nós. Assim como tudo na vida que a gente vai comprar, tem o relógio, tem o manual, o carro tem o manual, o celular tem o manual. Para a vida tem um manual, a Bíblia Sagrada. E um pastor, ele tem que ser apto para o ensino. É o que a Bíblia Sagrada diz. E aí nós temos conversado isso, né? O pastor, uma das orientações da OMS é que o pastor ele leia a palavra, ele se esmere na palavra. Às vezes quer ser bem sucedido, mas não lê. E aí o Senhor falando para Josué, ele disse: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para ter o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então, eu quero ser próspero, sem leitura da palavra não tem como. Amém. Pastor João, eu acho que ficou bem explicado o que é a OMS, né, a Ordem dos Pastores de Sinop, qual é a missão dela, qual é a visão, a atuação dela. E eu quero perguntar para o senhor, tem alguma coisa assim já programada para esse ano ainda? Tem algo para que a gente possa, que a OMS vai estar fazendo em prol da nossa cidade, em prol dos pastores?
A OMS, os pastores estiveram orando lá na frente do hospital. O alvo nosso era que Deus curasse os enfermos. Amém. Nós já tivemos orando ali na Câmara de Vereadores para que Deus capacite os vereadores na legislação, na criação de leis no nosso município. Na sexta-feira agora nós vamos estar orando lá na prefeitura, né, para Deus iluminar. Quando a gente fala iluminar, iluminação é a capacidade sobrenatural de Deus para nós entendermos aquilo que está escrito na palavra. E quando nós oramos para Deus iluminar a prefeita, os secretários, os funcionários da prefeitura, nós estamos pedindo que Deus capacite essas pessoas para cumprirem com fidelidade aquilo que está na lei. Porque quando fala executivo, ele vai executar aquilo que já está na lei. Não pode nem aumentar e nem tirar, nem além nem a quem. Mas esse executar precisa da graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, né? Então, nós vamos estar pedindo a Deus que capacite a prefeita, ilumine ela cada vez mais, nesse momento de pandemia, de graça a ela. E na outra sexta-feira nós vamos estar orando lá no fórum, né, para que a nossa justiça ela seja feita com sabedoria e coerência. A gente sabe que a situação judiciária no Brasil ela tem perdido a credibilidade. A gente vê nas redes sociais como tem tratado o STF, como as decisões não do STF em si, mas de ministros particulares, como que tem perdido a credibilidade daquela Corte Suprema. Então nós vamos estar orando para Deus iluminar os nossos promotores, os nossos juízes, as pessoas que trabalham no fórum da nossa cidade, né, para Deus estar abençoando. E nesse período nós vamos estar programando também alguns encontros dentro das normas com os pastores, para a gente estar levando a palavra em determinadas áreas, para que os pastores eles também sejam renovados, né? Amém. Paulo diz em Romanos 12 que nós devemos ser renovados, transformados pela renovação da nossa mente, para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. A OMS ela tem um papel importantíssimo na sociedade, na cidade. Eu quero parabenizar o pastor João pela administração, né, que está nesse ano de 2020 à frente da OMS, dessa coordenação com outros pastores, com outros irmãos. E tem ano atípico para tudo, né? Um ano atípico para tudo e tem sido também um ano de bastante atuação, né? Não estamos, como o senhor falou, reunindo mensalmente, mas estamos ali sempre em intercessão, em oração, sempre eu vejo, né, pelos grupos, uma interação de todos os pastores, todo mundo procurando andar na mesma direção. Tem divergência de opinião, mas o propósito sempre é o mesmo. O propósito, né? é um, né? É um só. E o mundo inteiro saiba, que Deus saiba que Sinop pertence ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria que o senhor pudesse, pastor João, fazer as considerações finais. Se o senhor tiver mais algum assunto que o senhor queira abordar, o senhor está na liberdade. Não, só quero agradecer a Deus, agradecer o convite, a honra de estar aqui com você nesse programa. Que Deus abençoe e que seja próspero em tudo, né? Esse programa, em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor, a sua equipe toda, né? A igreja, os membros, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer o pastor João mais uma vez, dizer a ele também que para nós é uma honra recebê-lo aqui, pastor. É uma imensa alegria e satisfação. E vamos marcar outras vezes, porque o senhor é um homem de muito conhecimento, é um homem de Deus, é um homem que tem muito a acrescentar, né, a sua fala, né, as suas ministrações, para que seja acrescentado na vida dessas pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo. Quero dizer a você que não vai faltar oportunidade para a gente convidar o pastor João para estar aqui conosco novamente. Amém? Muito obrigado, pastor. Amados, eu quero fazer uma oração por você agora, para que nós possamos encerrar mais um programa. Feche os seus olhos aonde você estiver, curve sua cabeça e que você possa falar com o seu Deus. A OMS ela tem feito o papel dela de interceder pela nossa cidade, pelas nossas autoridades, mas nós como cristãos, nós também devemos interceder pela nossa cidade, interceder, amados, para que Deus possa
mudar essa história. Como o pastor João já citou lá em 2 Crônicas, fala: se o meu povo me buscar, se arrepender, orar, buscar a minha face, eu ouvirei a sua oração e eu sararei a sua terra. Então, nós temos a obrigação de interceder pela nossa terra. Então, quero te convidar nesse momento a interceder por Sinop, a interceder por Mato Grosso, a interceder pelo nosso país. Senhor, muito obrigado, Deus, mais uma vez. Nós nos colocamos, Senhor, na sua presença e clamamos, Deus, pela nossa cidade, clamamos pelas autoridades, clamamos pelo povo, Deus, clamamos por aqueles que estão enfermos, Senhor, por aqueles que estão num leito de hospital, que o Senhor possa estar visitando eles agora, Senhor, levando a cura, Deus, levando a cura. Aqueles que estão desesperados, aqueles que estão chorando, aqueles que estão sem expectativas, Senhor, que o Senhor possa levar um renovo sobre a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa prefeita, Senhor, e todas as autoridades dessa cidade, Senhor, todas as autoridades constituídas e permitidas pelo Senhor. Deus, que o Senhor venha cada vez mais também usar a vida dos pastores para que possa fazer toda a diferença nessa cidade, Senhor. Abençoa a vida do nosso governador, a vida do nosso presidente, Senhor. Abençoa todos aqueles que o Senhor colocou, Deus, para administrar esse país, para que eles sejam dirigidos pelo Senhor, para que eles venham ouvir a sua voz e que eles venham governar para o povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer você que nos acompanhou e dizer para você que a semana que vem nós estaremos mais uma vez falando com um pastor ou com uma pessoa, trazendo um assunto relevante, um assunto que vai ser bom, um assunto que vai edificar você, um assunto que vai ser bom para que você ouça, para que você aprenda em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.